O capítulo 272 de Tokyo Revengers trouxe muita coisa pra gente pensar, principalmente porque descobrimos enfim quem é o gatilho do Shinichiro. Era realmente o Sanzu. Agora muita coisa começa a fazer sentido pra nós entender um pouco mais sobre essas viagens no tempo, mas a grande dúvida que fica é como que o Shinichiro passou teoricamente esse poder até chegar nas mãos do Takemichi. Esse é um dos grandes mistérios que aparece agora para a gente acompanhar a obra. Mas para a gente entrar em detalhes aqui, já fazer algumas previsões do próximo capítulo e ainda mais alguns comentários do que já passou, eu convido você a se inscrever aqui no canal e soltar o seu dedo no like para facilitar muito mais aí, chegar a cada vez mais pessoas. E claro, se você quiser conversar muito mais sobre isso, você comenta aqui embaixo e também pode se tornar um membro. Aí você tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp pra gente conversar muita coisa sobre Tokyo Revengers e outros mangás. E agora a gente vai pra vinheta porque eu sei que vocês querem conversar um pouco mais sobre Tokyo Revengers e o que vai acontecer nesse próximo capítulo. Se a gente parar pra analisar tudo o que aconteceu em Tokyo Revengers, a gente sabe que o Takemichi é um viajante no tempo com muita experiência. Afinal de contas, ele já viajou aí pelo menos umas 4, 5 vezes, que eu nem parei pra contar, porque ele viajou muitas vezes, já alterou muito esses futuros, muita coisa já foi mudada, ele já não tem nem como mais voltar ao que era antes, porque ele realmente mudou várias vezes. Inclusive, né, até desenvolveu ainda mais seus poderes com as previsões que a gente viu, principalmente agora no arco final. Agora, o Shinichiro, coitado, o Shinichiro meio que foi pego de surpresa, afinal de contas, ele ouviu falar sobre essa viagem no tempo, era de um mendigo, ele foi lá, acabou cometendo um assassinato e ganhou esses poderes. Mas ele nem sabia como funcionava, acabou se suicidando e ativou. Deu certo, sem querer deu certo. Agora, finalmente, nós vimos que o Sanzu é o seu gatilho. Só que, galera, se a gente parar pra analisar, o Takemichi tá há anos com esses poderes, desenvolvendo, aprendendo táticas, técnicas do que ele vai fazer, e o Shinichiro já não teve essa mesma experiência, porque ele voltou no dia 30 de julho, galera, e ele morreu lá pelo dia 20 de agosto, na data próxima ao aniversário do Mike. Ou seja, enquanto o Takemichi já teve anos de experiência com esses poderes, nós temos o Shinichiro aparentemente apenas com 20 dias para utilizá-lo. Beleza, ele pode mudar o passado, alterar muita coisa e voltar como o Takemichi fez, só que se vocês pararem para lembrar, quando você adquire o seu poder de viagem no tempo, todo dia conta como um dia. Você pode até voltar no passado, mas a data sempre vai continuar em diante, ou seja, ele voltou pro dia 30 de julho, há 4 anos atrás. Agora ele vai pro dia 1º de agosto. Depois ele pode ir pro futuro, ver como que ficou, não gostou, volta para trás, no dia 1. Aí depois ele vai pro dia 2, vai pro futuro, dia 2 de agosto. Ou seja, ele nunca vai voltar numa data inferior ao 30 de julho, que foi a sua primeira viagem. E o Takemichi, a gente sabe, correu aí muitos anos usando esses poderes, enquanto o Shinichiro vai ter apenas 20 dias para utilizá-lo, que é o dia da morte dele, que o Kazutora acaba acertando ele pelas costas. Aí a gente vai saber, né, de fato, se o Kazutora roubou esses poderes, se o Shinichiro passou esses poderes de alguma forma para outra pessoa, lembrando que o mendigo comenta a possibilidade de passar o poder para outra pessoa se ele quisesse, mas ele desdenhou, digamos assim, do objetivo do Shinichiro e disse que não passaria, deixando a outra oportunidade aberta, que seria matar alguém para roubar esse poder. Shinichiro então vai ter esses 20 dias para desenvolver, fazer novas viagens, inclusive contar esse segredo para o nosso querido amigo líder da primeira geração, um dos líderes da primeira geração, né, o Akaza. Então, galera, essa conexão entre o Akaza e Shinichiro com o descobrimento desses poderes vai acontecer a qualquer momento. Agora, esse impulso sombrio que chegou no Mike, que a gente viu de fato a primeira vez que o Mike ativa seu impulso sombrio, então foi neste momento agora que foi ele aparentemente chegando. Mas se a gente parar para pensar, já houve outros laços que poderiam mostrar esse impulso sombrio, quando, por exemplo, ele perde a sua mãe, então talvez não tenha sido exatamente o primeiro momento, mas um dos primeiros. O Shinichiro provavelmente está sem entender exatamente o que está acontecendo com o Mike, se é culpa dele ou se o Mike já tinha isso de alguma forma. Mesmo quando ele fica vegetativo, de alguma forma esse poder acaba dentro do Mike, mas de quem que é a culpa e da onde que vem essa escuridão exatamente? É das percas que o Mike teve ao
no longo do caminho ou se realmente é algo que nasceu com ele. A maldição que o Mendigo comenta, a gente também não consegue cravar exatamente o que é, porque a gente pode sim pensar que tem a ver com essa escuridão que está se aproximando do Mike, que fez ele causar cicatrizes no Sanzu, ou seja, uma coisa que já vinha desde antes dele mesmo. A gente não tem como cravar exatamente isso. Acho que nesse próximo capítulo a gente vai ter esses 20 dias justamente do dia agora que ele tá vendo o futuro até o dia que ele vai infelizmente falecer, no caso do Shinichiro, né? Aí a gente vai ver o desenvolvimento. Acho que deve ser o último capítulo de flashback, galera. Nós já estamos vindo numa sequência de 3 capítulos para 4, então acho que vai ficar até um pouco cansativo se alongar demais nessa questão dos flashbacks. Então acho que o Ken Wakui vai meio que dar uma finalizada nesse próximo capítulo. Vamos ver, né? Não tem como cravar também. Se ele quiser continuar estendendo, a gente agradece. Afinal de contas, quem tá aqui até o capítulo 272 é porque gosta da obra, tá maratonando do começo ao fim, começou recentemente, ou que já é alguém que já está acompanhando bastante tempo, não importa. O importa é que se você está assistindo esse vídeo, com certeza você gosta da Crewmates, gosta com tudo extra. Então, quanto mais capítulos tiver, melhor. Agora, a gente vai ter que ficar esperando, né? Eu acho que esse próximo capítulo continua flashback. Se você discorda, comenta aqui embaixo, porque acho que muita gente está esperando a continuação da luta. Só que, para essa luta entre Takemichi e Mike voltar em cena, mostrar os dois em ação, tem que ter um grande objetivo mostrado por trás desse flashback. Afinal de contas, era o Mike falar que o Shinichiro também era um viajante no tempo. Isso é meio que a gente já entendeu. Agora, como que chegou a escuridão de fato nele, isso ainda não foi mostrado. Agora, provavelmente deve ser algo que possa sim acontecer nesse próximo capítulo, para aí sim voltarmos à grande batalha final. E depois da batalha final, óbvio, aí as coisas já devem mais ou menos se encaminhar para o fim, de como que vai ficar as coisas, se vai ter mais alterações, porque se você parar para analisar, o Ken Wakui abriu uma grande brecha aqui pra gente voltar, por exemplo, com a Ema, pra gente voltar com o Bade, com o próprio Shinichiro, porque ele mostrou que você pode mudar o tempo dependendo da pessoa que está com esse poder. Não existe então uma meta ali de 12 anos, como foi o Takemichi no começo, para 10 depois. O Shinichiro já viajou 4. E se em algum momento o Takemichi passar esse poder para alguém que queira resgatar, por exemplo, lá atrás o Shinichiro antes de morrer, quem sabe até o próprio Mike se tornar um viajante no tempo, a gente poderia salvar o Shinichiro, poderíamos salvar o Kazutora, que já meio que foi salvo nessa linha, mas que morria lá numa das originais. A gente pode salvar o Bade, a gente pode salvar a Ema e, claro, aquele que todo mundo gostaria de salvar também, o Draken, que morreu nesse arco final. Ou seja, se esse poder pode alterar muita coisa ainda, o Takemichi, pela linha que a gente conhece, já não poderia mais, mas outro novo viajante poderia fazer isso. Vocês já pararam para imaginar que sim, o Ken Wakui está dando mostras de que pode mudar tudo, salvar todo mundo que já morreu. Só que é claro, né, se a gente parar para fazer essa análise, a gente tem aqui alguns vilões voltando à vida também, como por exemplo o Tyrannosaurus, que é lá do Rio de Janeiro, então até esse momento que ele vai morrer, se o Maki escapar dessa escuridão, ficaria vivo, e obviamente o Kizaki também, né, que também se envolveu em muitas coisas aí, também ficaria vivo. Então a gente vai ver aí uma bela de uma resposta do autor nos próximos capítulos de como funciona detalhadamente essa viagem no tempo, pra gente cravar de vez o que vai acontecer no final. Mas claro, se você ainda tem muita dúvida sobre o que já foi explicado, detalhezinho por detalhezinho, para tirar suas dúvidas até esse momento, tem esse vídeo que eu vou deixar aqui no final para vocês, mostrando sobre a viagem no tempo. Passa lá, dá uma olhada, uma conferida, que é sempre bom para fortalecer e também aumentar a sua experiência com Tokyo Revengers. Espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante, que a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, valeu!